Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 70 de 180, Poderes Ocultos, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 70 de 180, Poderes Ocultos. E onde quer que ele entrava, fosse nas cidades, nas aldeias ou nos campos, depunham os enfermos nas praças e lhe rogavam que os deixasse tocar, ao menos na orla de seu vestido. E todos os que nele tocavam, saravam. Marcos 6:56. Não raro surgem nas fileiras espiritualistas estudiosos afoitos a procurarem de qualquer modo a aquisição de poderes ocultos, que lhes confira posição de evidência. Comumente, em tais circunstâncias, enche-se das afirmativas de grande alcance. O anseio de melhorar-se, o desejo de equilíbrio, a intenção de manter a paz, constituem belos propósitos. No entanto, é recomendável que o aprendiz não se entregue a preocupações de notoriedade, devendo palmilhar o terreno dessas cogitações com a cautela possível. Ainda que o Mestre Divino oferece a melhor exemplificação. Ninguém reuniu sobre a terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Aos doentes, bastava tocar-lhe as vestiduras para que se curassem de enfermidades dolorosas. Suas mãos devolviam o movimento aos paralíticos, a visão aos cegos. Entretanto, no dia do Calvário, vemos o Mestre ferido e ultrajado, sem recorrer aos poderes que lhe constituíam apanágio divino, em benefício da própria situação. Havendo cumprido a lei sublime do amor no serviço do Pai, entregou-se à sua vontade, em se tratando dos interesses de si mesmo. A lição do Senhor é bastante significativa. É compreensível que o discípulo estude e se enriqueça de energias espirituais, recordando-se, porém, de que antes do nosso permanece o bem dos outros e que esse bem, distribuído no caminho da vida, é a voz que falará por nós a Deus e aos homens, hoje ou amanhã. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos novamente juntos, agora com o capítulo 70, que Emmanuel intitulou de Poderes Ocultos. Emmanuel utilizou esta passagem anotada por Marcos no capítulo 6, versículo 56. Ele fala de Jesus, dizendo que, e onde quer que ele entrava, fosse nas cidades, nas aldeias ou nos campos, depunham os enfermos nas praças e lhe rogavam que os deixasse tocar, ao menos na orla de seu vestido, e todos os que nele tocavam saravam.
uma colocação magnífica do apóstolo Marcos, que nos leva a pensar profundamente sobre o fato. E Emmanuel, utilizando esta passagem, ele vai trazer um ensinamento muito importante para todos nós que estudamos o Espiritismo. Diz ele, não raro, surgem nas fileiras espiritualistas estudiosos afoitos a procurarem de qualquer modo a aquisição de poderes ocultos que lhes confira posição de evidência. Vejam que Emmanuel é bem direto. Ele diz que, dentre nós, espíritas, nessas fileiras espiritualistas, estudiosos afoitos, então nós procuramos estudar muito, mas, de qualquer modo, nós estamos procurando aquisição de poderes ocultos. Essa procura de poderes ocultos não é o grande problema. O problema é quando estamos buscando para nos conferir uma posição de evidência. Esta é a questão. Nós procurarmos ter uma mediunidade mais afinada para que a gente possa ter um contato mais sutil com o nosso mentor, com outros espíritos que desejam, muitas vezes, entrar em contato conosco, isso está correto. A questão é o finalzinho do parágrafo. É nós queremos isto tendo a evidência como principal objetivo. Nesta segunda parte, ele diz, comumente, em tais circunstâncias, enche-se das afirmativas de grande alcance. Então, nós, diante desse propósito, nós enchemos de muitas afirmativas, querendo buscar grande alcance, mas lembrando que o objetivo é ainda a vaidade, que é de nos despontarmos como médiuns diante da sociedade. Emmanuel diz que o anseio de melhorar-se, o desejo de equilíbrio, a intenção de manter a paz, constituem belos propósitos. No entanto, é recomendável que o aprendiz não se entregue a preocupações de notoriedade, devendo palmilhar o terreno dessas cogitações com a cautela possível. Muito importante aqui, porque é um alerta para todos. Então ele inicia o segundo parágrafo dizendo que o anseio de melhorar, o desejo do equilíbrio, a intenção de manter a paz, constituem belos propósitos. Ou seja, é isso mesmo que nós temos que fazer. Mas, no entanto, ele diz que é recomendável que o aprendiz não se entregue a preocupações de notoriedade. Então, que nós não nos preocupemos em destacar na sociedade, como médium, ou até no nosso grupo mesmo, porque quando nós estamos num grupo espírita, muitas vezes começa ali. Então, suponhamos que eu consiga fazer receber uma mensagem e eu psicografo essa mensagem, não é? Bom, e aí essa mensagem importante e tal, e as pessoas vêm me parabenizar. Olha, esse parabenizar, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a mediunidade é um dom de Deus. Embora ela seja orgânica, mas é um dom de Deus. E aí é necessário que nós tenhamos aquela condição, se não tão grande quanto Chico Xavier, mas levando em conta o que Chico dizia. Quando lhe perguntavam, poxa, Chico, você está fazendo mais um livro
está publicando, etc. E ele colocava o mérito, todo o mérito nos espíritos. Todo o mérito. Isto é, ele foi um mensageiro. Ele se colocava até nessa condição de ser o carteiro, aquele que levava a mensagem. Assim, para mostrar que aquilo não era dele, aquilo era dos espíritos. E aqui, Emmanuel diz, devendo palmilhar o terreno dessas cogitações com a cautela possível. E o que ele diz aqui é muito interessante. Então, esse terreno da mediunidade, nós temos que ter a cautela possível. Por quê? Exatamente por isto. Porque começa no nosso grupo espírita, a pessoa nos dando parabéns, ou nos vendo de uma forma diferente, e aí a gente começa a achar que somos melhores. E ele dá aqui uma segunda colocação dizendo, ainda que o mestre divino ofereça melhor exemplificação. Ou seja, se estamos desenvolvendo a nossa mediunidade, em quem devemos espelhar, em quem devemos ter como mestre guia? Jesus. Mais uma vez, Jesus. Como ele bem colocou, o mestre, só de as pessoas tocarem suas vestes, se curavam. Então veja a grandiosidade do mestre. No entanto, no dia do Calvário, ele aceitou aquele propósito que as pessoas queriam dar para ele. Por isto, o mestre é a melhor exemplificação. Nessa segunda parte diz, ninguém reuniu sobre a terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Ele está afirmando, Emmanuel, que ninguém na terra demonstrou tantos recursos desconhecidos quanto o mestre. Diz aos doentes, bastava tocar-lhe as vestiduras para que se curassem de enfermidades dolorosas. Suas mãos devolviam o movimento aos paralíticos, a visão aos cegos. Então vejam que esta capacidade de Jesus é de curar realmente muitas enfermidades. Ele curava muitas enfermidades. E essa cura, ela era automática, porque o cego começava a ver, não é? O paralítico começava a andar e assim por diante. E continua dizendo, entretanto, no dia do Calvário, vemos o mestre ferido e ultrajado, sem recorrer aos poderes que lhe constituíam apanágio divino, em benefício da própria situação. Isto é, no dia do Calvário, ele não recorreu a esses poderes, que ele poderia ali demonstrar poderes perante Pilatos. E, no entanto, ele não o fez, porque se ele fizesse, eu não vou dizer com certeza, mas era muito possível que Pilatos não ia condená-lo, se ele demonstrasse ali os seus poderes, porque ele tinha inúmeros, não é isso? Nesta outra parte, Emmanuel diz, havendo cumprido a lei sublime do amor no serviço do Pai, entregou-se à sua vontade, em se tratando dos interesses de si mesmo. A lição do Senhor é bastante significativa. Emmanuel então diz que Jesus cumpriu a sublime missão do amor no serviço do Pai e entregou-se à sua vontade, ou seja, à vontade do Pai, porque tratava-se do interesse dele mesmo. É a pessoa ter a consciência de que, trazendo para nós outros, não é?
que nós somos filhos do Pai. Ao Pai devemos esta vida e a nossa criação como espíritos. Nós devemos ao Pai. Daí a gratidão que temos que ter para com Ele. A gratidão a Deus. Isso é muito importante para a gente poder externar isso verbalmente e em nossas ações, é claro. Na conclusão, Emmanuel diz assim: é compreensível que o discípulo estude e se enriqueça de energias espirituais, recordando-se, porém, de que antes do nosso permanece o bem dos outros, e que esse bem, distribuído no caminho da vida, é a voz que falará por nós a Deus e aos homens, hoje ou amanhã. Nesse fechamento, ele recorda mais uma vez que nós, discípulos de Jesus, temos que nos enriquecer nos estudos, nessas energias espirituais, mas antes do nosso permanece o bem dos outros. E é isto que nós temos que pensar. Nós não podemos estar bem e vendo uma pessoa que não está bem. Nós temos que ajudá-la de alguma forma. E em fazendo isto, que é o que ele diz, nós teremos uma voz que falará por nós a Deus e aos homens, hoje e amanhã. Então que nós pensemos nesta grande e importante lição de que nós temos que ajudar o próximo, em todos os sentidos. Em todos os sentidos nós temos que ajudá-lo para que ele possa, muitas vezes, sair daquela situação que ele está. Porque muitas vezes basta uma palavra, basta uma ajuda financeira para que ele possa sair de uma situação que ele entrou, muitas vezes pela droga e outras coisas mais. Foi muito bom estar com você. Espero encontrá-lo ou encontrá-la em próxima oportunidade. E fique com Deus.